Oi, pessoal, eu sou a Jaque, do projeto Ainda Dá Tempo 2020, com parcerias com a Bela Letras e 5 leitores, que estão envolvidos aí nessa jornada. E hoje eu convido duas grandes amigas, né, de tempo de escola, e que são super professoras, super exemplo, né? Eu gosto muito delas de paixão. E eu vou passar a palavra então para a Gica, depois vem a Nana para se apresentar. Então é com vocês, meninas. Obrigada, Jaque, obrigada. É um prazer, né? A gente cultivar essa amizade e agora ainda de uma maneira especial, né? Falando profissionalmente, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Gislaine, mais conhecida como Gi, né? A Prof. Gi. Sou professora, sou pedagoga, professora e dou aula para o primeiro ano do ensino fundamental. A porta de entrada dos nossos leitores, né? E agora é você, Nana. Se apresenta aí pra galera. Oi. Oi, gente. Oi, Jaque. Oi, Gica. Realmente é um prazer a gente estar aqui depois de alguns anos, não quero dizer quantos, mas, né? Depois de mais de uma década aí. Mas é legal, né? A gente tá aqui conversando agora como mães, professoras, enfim. Então, meu nome é Nathalie. Eu sou professora de inglês. Sou formada em português e inglês, mas sou professora de inglês. Atuo atualmente com o Fundamental 1, com o terceiro ano dos pequenininhos. Já mexi desde EJA, ensino médio, enfim, mas agora a gente está com os pequenos. E sou mãe do Noah, de 2 anos. Afilhado da Jana. Né? Ai, meninas, obrigada. Primeiro, assim, foi incrível vocês terem aceitado o convite. Fico lisonjeada de ter vocês aqui participando desse projeto que é tão especial para mim. E a questão hoje é o quê? A gente bater um papo sobre filhos, né? Sobre a questão de incentivo aí de leitura. Eu tô com um desafio aqui com a Jamila e com a Alice, né? Nesse longo mês aí de outubro para incentivar essas leituras delas, né? E a ideia é realmente assim, compartilhar ideias, experiências com outros pais e mães que também estão com esse mesmo desafio. Então, assim, eu separei algumas perguntas para a gente ir explorando um pouquinho esse assunto, né? E vamos nessa! Vamos começar! Bom, a primeira pergunta que eu separei aqui para essas moças espetaculares é o seguinte. Para iniciarmos, conte um pouquinho para nós como foi a experiência de vocês duas, né? Quando vocês eram crianças em relação à leitura. Vai lá, Gi. Posso começar, então? Vai lá. Então, primeiramente, eu adorei, né, o tema, né? Ainda dá tempo 2020, né? Eu acho que a gente não tem que dizer, é um ano perdido, porque não é, né? Ainda mais a gente que luta tanto pela educação. Eu acho que a gente quebrou todas as barreiras que tem aí, né? A gente levou a sala de aula para casa das crianças, né? Eu abri a porta da minha casa, né? Querendo ou não, nossas intimidades, né? E a gente entra na intimidade do aluno também. Então, eu até comentei com a Jaque, né? Eu falei, nossa, que legal, e ver que, assim, a gente tira lá do fundo a última força, o último resto, né? Porque ainda dá tempo, né? Então, eu comecei nesse mundo da leitura porque a minha mãe também é professora. E a minha mãe trabalhou 15 anos numa biblioteca. Ai, que demais! O que ela fazia? Ela trazia livros, né? Não tem, filha, chegou livro novo na biblioteca. Então, ela trabalhava numa biblioteca de uma universidade. E ela trazia os livros para casa. Então, eu lembro disso. Eu já fui Imagina, acho que ela trabalhou até quando eu tinha uns 20 anos, ela trabalhava na biblioteca ainda. Então, para mim, aquele habitat foi muito natural. A única coisa que a biblioteca não me ensinou foi falar baixo. Isso eu nunca consegui aprender. Mas assim, aprendi a gostar de ler, de pesquisar. Eu adorava entrar nas áreas de livros da saúde, aquele com o corpo humano, né? Então, assim, os músculos. Eu gostava muito da área de periódicos. Eu lembro que a minha mãe cadastrava as revistas. Então, assim, eu cresci naquele meio, né? Então, claro, né?
Não adianta tu crescer no meio de livros se você também não utiliza, né? Então a minha mãe também fazia esse engajamento aí no inicial. Então foi aí que começou a minha paixão. Meu Deus, queria eu ter essa experiência de viver tanto Nossa, tempo deve assim na ser muito biblioteca, né? Não, e tu aprender a guardar os livros, né? Por ordem das letras, dos números. Ai, eu adorava, eu me via naquilo lá, né? Então hoje, assim, foi aí que começou, né? Não, e eu preciso expor um pouco a Gica. A pessoa que fez vestibular para direito. É verdade, né? Direito! É verdade! 1 ano de direito, galera. 1 ano de faculdade de direito. Eu só queria matar aula. Não era isso aí. Faculdade, não era aquilo que eu queria. E quando eu fiz pedagogia, assim, eu me encontrei. Falei, cara, aqui é a minha galera. A galera do tênis e da calça larga. Né? A Nada galera de terno, roupa social. Não, nada disso. Tá, E eu, você, né? Nana? E você? Eu. Gente, olha que legal. Não legal a minha situação, mas legal por a gente vai trazer 2 situações bem opostas. Eu já não tive muito incentivo. Na verdade, assim, vou resumir um pouco da minha história do incentivo dos meus pais, que a minha mãe, eu não sou de Joinville, né? Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, interior do interior. E a minha mãe e meu pai se formaram em ensino médio, meu pai fez técnico, eles são formados na graduação, né, no ensino superior, mas depois de muito tempo. Mas quando eu era criança, não tinha esse incentivo à leitura. Meu pai é uma pessoa que, inclusive, não gosta de ler até hoje. A minha mãe gosta muito de ler, ela gosta bastante. Mas na época que eu era criança, ela não tinha tempo para isso. Era a época do se ferrar bastante, do trabalhar bastante, para poder criar os filhos, né? Mas eu lembro muito da minha mãe me levando, tipo, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, da minha mãe me levando de moto, de manhãzinha, pro curso de inglês. Então, eu estudo inglês desde os 8 anos de idade. Uau. Então, esse era um incentivo mais focado, assim. Em relação à leitura, eu não tinha tanto isso. Mas aí, em relação ao inglês, juntando um pouco com a história da leitura, existia uma coleção da Disney que era relacionada a inglês. E era uma fita cassete e uma revista mensal. E meu pai ia comigo todo mês, lá na banca, comprar esse kit. Então eu tinha a coleção inteira. Eu, inclusive, não tenho mais a coleção, mas eu uso esses vídeos com os meus alunos, às vezes, porque foram liberados, né, no YouTube, enfim. E acho que a minha memória mais antiga em relação a livros, eu fui a Emília numa peça. Por que será? Não sei. Mas eu lembro dessa biblioteca, eu lembro dessa escola em específico, que foi aonde eu fui, a Emília. Adorava, eu sempre adorei teatro, música, né? Eu sempre gostei muito disso. E eu lembro até de hoje, ter né? que ir. Até hoje, né? Até hoje. Não faço nada disso? Não. Mas amo de paixão. Amo de paixão. Então, eu lembro muito dessa biblioteca, porque eu tinha, para fazer pesquisa de trabalho, eu estava contando para os meus alunos esses dias. Para eu fazer uma pesquisa, eu tinha que sair da minha casa, ir até essa biblioteca, que era quase no centro da cidade, pesquisar na Barça, né? Nossa querida, o nosso Google de papel. O nosso Google de papel. Então, eu lembro muito disso. E aí, uma das minhas memórias mais recentes de adolescente dos livros é na nossa escola, onde a gente estudou, no Conselheiro Mafra. A gente ir na biblioteca, a gente ter a professora incentivando a leitura e tal. Os livros que mais me marcaram começou ali. Mas a minha falta de incentivo em casa refletiu depois, porque até para a faculdade, gente, para ler era um caos. Eu gostava da ideia, mas eu não conseguia seguir aquilo ali, porque eu não tinha esse costume, esse hábito, né? Aí hoje em dia a gente se fez, né, ter esse hábito, e aí é algo que eu incentivo o Noah. O meu filho, eu fiz uma assinatura de livros para ele.
Eu tenho muitos livros usados de amigas minhas, livros infantis, porque ele está ainda numa fase que ele rasga papel, ele cuida, é muito engraçado, eu mandei a foto para Jaque esses dias, ele cuida do livro, mas ele ainda está numa fase de rasgar e tal. Então é um incentivo que eu tento passar para ele, porque comigo não teve muito. Sim. Eu compartilho assim da mesma experiência que tu teve, né? Eu nunca vi meus pais lendo, não tinha isso. E eu acabei tendo esse, digamos assim, esse hobby mais pela escola. Minhas professoras foram grandes incentivadoras, assim, então, por isso que eu acho super especial vocês estarem aqui, né? Porque para mim realmente o incentivo veio da minha professora de português, Marina, incrível, né? Porque se não fosse ela incentivar, assim, não sei, eu acho que talvez eu demoraria um pouquinho mais para ter esse hábito, né? E esse gosto pela leitura. Bom, muito bom. Bom, vamos para a próxima, então, que eu separei aqui. Essa é bem interessante, né? Qual o papel da literatura na formação da criança? O que vocês pensam sobre isso? Olha, a literatura ela é muito importante, né? Tem vários aspectos aí. Vamos ver se eu lembro de falar de todos, né? Um primeiro aspecto é a imaginação, né? Com um livro ela pode ser o que ela quiser, né? Então ela pode ser... Tem até um livro que eu gosto muito, que ele fala que ler é uma gostosura, né? E daí ele explica por que ler é uma gostosura, né? Porque ela pode ser uma princesa, né? Porque você pode cozinhar, daí parece fazendo pizza, né? Então, assim, a literatura promove esse encantamento para eles, né? Além de repertório, né? Porque é muito fácil a criança ler palavras estáveis, né? O que a gente chama de palavra estável? B de bola, C de casa, D de dado. Isso para ele é fácil. Agora, quando ele pega uma literatura que tem uma série de palavras que não é uma palavra que a gente fala sempre, né? Não é uma palavra que talvez esteja no vocabulário dele, além da imaginação, desenvolve o vocabulário da criança também, né? Então, estimula muito, né? Então, assim, são as duas coisas principais da literatura aí, né? Com os pequenos. Olha, eu vou opinar um pouco como mãe, como aí com o ensino bilíngue, né? Em relação ao ensino bilíngue, a leitura ela é extremamente importante para os mais velhos. Claro, os mais novos, como a leitura em português já é um desafio, a leitura em inglês ela não é muito válida, na minha opinião, né? Então, por exemplo, para os alunos que eu dou aula, nós incentivamos os gibis em inglês, por exemplo, que é algo que eles já têm conhecimento, né? O gênero textual, até os próprios personagens, né? A Mônica, tem o Mônica's Gang, que é a turma da Mônica em inglês. Então, é muito bacana que eles tenham essa vivência. E eu acredito que a literatura, em relação ao ensino bilíngue, ela é muito importante. Porque você se acostuma com a forma de escrever, né? Com a escrita ali. Então, o que eu faço para levar a literatura em inglês, inglesa para dentro de sala? Eu levo, então, algumas tirinhas, algumas coisas. E isso aí... entra também um pouco na imaginação da criança, entra na criança buscar o vocabulário bilíngue que ela tem, por que a Mônica tá falando aquilo, por que o Jimmy Five, que é o Cebolinha, né, por que o Jimmy Five tá fazendo aquilo. Então, entra bastante coisa num simples gibi, né. Em relação à leitura, a importância da leitura, agora eu como mãe, a Gica falando da criatividade e tal, é uma coisa que a gente viu esses dias. Primeiro que o Noah, ele, acho que como qualquer outra criança, chega o livro do mês, ele pede pra gente ler 42 mil vezes e meia, né? E é muito legal que depois ele senta, ele pega o livro e ele começa a contar o livro, né? Então, a imaginação legal. E a imitação, né? Porque o último livro que chegou
O livro é unido, unite, eu ouço você, e aí faz o som do animal. Então ele fica, uni, uni, mu. Então ele vai imitando. É muito legal. Aumenta o repertório, obviamente. Ele sabe falar ovelha, ele sabe falar pato, galinha. Não é assim, mais o cocó, a quaquá. Né? Isso. Do jeitinho dele, né? Óbvio. E a criatividade, porque esses dias ele catou 4 bexiga, balão. Ele gosta, quando tem balão, ele gosta de balão, tipo, em montinhos, assim. Não é um balão só, né? Então eu juntei de 2 em 2. Ele catou, colocou atrás e falou, mamãe, boieta, que ele era uma borboleta. Olha só. E a gente tinha acabado de ver, né, livro com borboleta, com os animais e tal. Então isso eu acho extremamente importante, né? Extremamente importante. E outra coisa, eu vou dar um exemplo que aconteceu até hoje, né? A criança que ela é estimulada a ler, né? Hoje no nosso material didático tinha uma piada. Meu Deus, eu vou até pegar aqui, não está na mão. E era uma piada que quem conseguiu ler e entender foi aquela criança que a gente sabe que tem todo um repertório em casa, que é estimulada, né? Sim. A piada era assim, era dois, não sei se vocês conseguem ver, 2 peixinhos conversando. Daí um falava assim, ó, o que faz o seu pai? Daí o peixe responde assim, nada, e o seu? Nada também. Então assim, ó, aqueles que têm um repertório de entender que esse nada é de nadar ou de não fazer nada, eles entenderam a piada. Agora, aquela criança que já não tem tanto repertório, não tem estímulo, pra ela não teve sentido nenhum, né? Então assim, eu e algumas crianças, a gente se matou de rir. É verdade. Enquanto algumas crianças não entenderam, né? Então, esse é o legal da leitura, né? É entender, não é só ler por ler. Eu vou ler as palavras. O ler é fácil. Agora, você decodificar, você interpretar o que você está lendo, tem que ser a leitura contínua para conseguir, né? Sem contar que isso ajuda bastante na lógica da criança, no raciocínio, na velocidade de raciocínio, no discurso da criança, com o tempo, a criança vai tendo um repertório lexical muito maior, uma caixa de palavras, né, na mente muito maior, na hora de uma produção de texto, na aula de português, né, mais para frente. Pensando mesmo dentro de sala de aula, a leitura é extremamente importante para todas as outras matérias. Sim, porque a interpretação textual, ela vem da leitura, porque você precisa interpretar o que você está lendo para saber o que vem, o que o personagem está fazendo, onde que está. E a interpretação textual, ela vale em tudo. É desde do problema de matemática até sei lá o quê. Sim. Então... Sim. É muito importante, não adianta, é muito importante. E é o que eu falo, né? É tão importante a gente, é só ler um livro. Mas eu, como trabalho com a classe de alfabetização, chega essa época de final do ano e a gente começa a trabalhar com frases, né? A gente explica, né, todo um contexto. A criança que não tem um repertório, a frase dela é assim, o sol é bonito, a lua é linda, né? Então, assim, sempre é bonito, é lindo, é fofo. Então, uma criança que já tem um repertório maior, ela já vai criar uma frase nítida, né? Não vai ficar ali enquadrada no bonito, no lindo, né? Eu falo pra eles, nada é bonito, nada é lindo hoje. Gente, eu vivi essa experiência hoje, agora na língua inglesa, no caso, hoje com os alunos. Ensinando algo fácil, né, no inglês, que é o verbo to be, que eu falo que ele é o ranço da maior parte dos adultos, porque a gente ouve e nunca aprende, né, mas a falta de bagagem lexical, né, ouve e nunca aprende. Mas a falta de bagagem lexical, ela faz com que as frases fiquem, por exemplo, eu falei, olha, fulano, give me an example, né, me dê um exemplo de uma frase com I am. Hi, teacher, I am at home. Eu estou em casa. Tá, ciclano. She is at home. Falei, tá.
Eu sei que com a pandemia tá todo mundo em casa, mas vamos variar, né? Sim. Aí na outra turma foi I am beautiful. Eu, nossa, se acha, tá bom. Aí a fulana, she is very beautiful. Eu falei, gente, para. Corta, tá todo mundo lindo aqui, todo mundo em casa e lindo, né? Aí, então, isso, claro, no inglês é aceitável no nosso país, porque não é uma segunda língua, é uma língua para se aprender. Então, as crianças dessa idade que não foram influenciadas desde o começo, elas vão ter a dificuldade, elas vão ter essa falta de palavras, né, para falar. Mas isso tudo também ajuda com a leitura, com o incentivo. Isso tudo também vai ajudar ela a aumentar o repertório dela, o repertório dela. Tem a professora Marina, querida, né? Ela sempre dizia assim pra gente, quando a gente tivesse um texto, né, tivesse que fazer alguma dissertação, ou às vezes até responder, realmente fazer uma prova, né? Ela dizia, leia 5 vezes. Leia 5 vezes. Todas as vezes que você lê, você vai interpretar de uma forma diferente. Todas. Então, assim, ela realmente comentava, se você sente dificuldade, por exemplo, nossa, eu era terrível em química e em física, não dava, era uma negação. Né? Como eu passei, então, eu sempre associava isso, né? Putz, eu não tô conseguindo resolver esse problema. Eu vou ler uma vez, eu vou ler de novo, eu vou ler de novo e vou ler de novo, até eu realmente encontrar o caminho para chegar naquela resposta, né? Então é justamente isso, se a gente não incentiva, eu li uma vez, eu nem sei a resposta, vou fazer assim mesmo. Mas não, se você, né, insistir, não, beleza, eu li, não me encaixou ainda, vou ler de novo. E isso é justamente você gerar interesse, né, da criança para ela fazer isso. Porque imagine, nossa, ela começou a passar isso pra gente, eu tava na 5ª série. Né? Então, assim, a gente pensa, né? Se lá pra frente, eu vou começar a ler mais, assim, na 7ª, na 8ª série, que daí a gente já tá meio que, né? Se preparando ali pra questão mesmo de ensino médio, pra depois fazer um vestibular. Às vezes, putz, né? Tu vai ler e não vai ter a mesma ênfase, né? Você não vai ter esse mesmo repertório, né? Então, isso era uma coisa que me marcou muito. Ela sempre incentivava a gente a ler, assim, o máximo, né? E até uma outra coisa que a Gica também comentou em relação à imaginação, o meu livro de infância, que eu viajei, gente, eu conheci Canadá, eu conheci eu conheci Londres, conheci Paris com a Bruxonilda. Sim, né? Maravilhosa. Então, assim, até essa questão, assim, de os livros, eles te levam a outros lugares, né? Lugares que a gente pretende ir quando maiores, né? Ou lugares até que realmente não existe, né? Eu vou pra Nárnia, eu vou pra sei lá onde, né? Então, que são os que eu mais gosto, né? Mas isso é uma coisa legal, porque o cérebro, ele é um órgão e ele é um músculo, né? Algo tipo que precisa ser trabalhado, senão ele efetivamente atrofia. Isso é algo comprovado. E a leitura é uma das formas mais maravilhosas, assim, de você exercitar o seu cérebro. Como eu comentei, eu ensino língua inglesa, então eu não ensino a alfabetização em si, ou esse incentivo à leitura em si. Mas eu tinha um aluno ano passado, aquele assim, fofinho da sala, o nerd que todo mundo zoa, mas que ele é hiper inteligente, o repertório dele era incrível, então a gente sabia que ali estava na cara que tinha incentivo dos pais. E uma vez nós fizemos acho que Rua do Lazer, Dia da Família, algum evento assim que a família comparece, e o pai desse menino conversando comigo, porque o menino é apaixonado pelo Harry Potter, e aí um dos assuntos em sala é que a teacher também era. Então, para eles é muito legal, né? E aí o pai dele comentou que o acordo entre eles era, ele dava o primeiro livro, o menino lia o primeiro livro, e depois eles juntos assistiam o filme, depois de ler o livro. Entendi. Então, isso, porque o filme, nesse aspecto em si, não criticando o filme em si, né? Mas o filme, ele trava a nossa imaginação, ele deixa a nossa imaginação dentro da caixinha. Ele te dá as características do personagem, do lugar. No livro, não. O livro, ele te dá as características, mas ele deixa uma margem para que você imagine tudo que esteja acontecendo ali.
né? Então, eu lembro que ele ainda comentou que, olha, ele até se decepcionou com algumas coisas do filme, porque o livro te levou a uma coisa muito grande e o filme deixou na caixinha, que é óbvio, não dá para você colocar todas as páginas do livro num filme, né? Mas isso é uma coisa muito legal. A gente vê hoje em dia os pais incentivando muito mais os filhos à leitura do que a gente via na nossa época, por exemplo. Verdade. Estamos aqui, né, duas pessoas que Exatamente. não têm esse incentivo, né? E sem contar que hoje em dia a gente tem mais recursos também. Isso é verdade. É fácil, por exemplo, eu faço assinatura online. Sim. Chega na minha casa todo mês um livro que é específico para a idade dele. Uhum. Quando que, na época da minha mãe, ela teria esse acesso ou esse conhecimento de saber que certos livros não eram para certa idade? É verdade. Isso também não existia. Dá pra gente passar um pano aí, porque Sim, que era mais difícil. Uhum. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Teve alguma dinâmica que marcaram muito vocês em relação à leitura? Pode ser algo que vocês já participaram, né? Ou algo até que vocês já fizeram. Essa pergunta, na verdade, casou com a resposta que a Ana acabou de contar, né? Do menino ali, né? Que era incentivado pelos pais em relação a ler primeiro os livros, né? Do Harry Potter para depois assistir a série. Isso me deu um insight muito bom mesmo. E assim, a gente pode começar a pensar nisso também, né? Porque geralmente é o contrário, né? A gente realmente assiste a série. E aí depois vai ler o livro, ou depois, essa série foi muito legal, eu quero ver como é que é no livro também. E por que não fazer o contrário, né? Sim. Vai lá, Gica, você deve ter feito mais do que eu. Então, assim, quando eu era criança, eu não lembro muita coisa, assim, algum projeto que envolveu, nada. Mas tem um projeto que eu fiz, que eu faço todo ano, na verdade. Desde que eu tô com o primeiro ano, eu faço todo ano, que é o projeto do Senhor Alfabeto, que é um mascote que vai para casa junto com a história. Então, assim, além deles levarem a história para ler com a família, para criar esse hábito da leitura, vai o mascote junto. E todo ano eles me pedem para sortear o mascotinho, mas eles dormem com o mascote, né? Geralmente eu deixo mais de um dia. Então eles levam para casa, eles tiram foto com o mascote, né? E eles conhecem a história. Não sei se vocês conseguem ver, o seu alfabeto tá ali, ó. Dá sim. É o bigodinho? Aqui é de bigodinho. Aqui, ó. Então, assim, é um projeto que me marca muito. Ano passado eu fiz o dele e fiz com o do livro do Pequeno Príncipe, que seria o nosso encerramento de final de ano da escola, né? Então, assim, é uma coisa que marca muito eles, né? É um pedaço da escola na casa deles. Então, é um projeto que eu gosto muito de fazer. Porque eu acho, assim, tem que começar pela gente. A gente tem que dar esse exemplo. A gente tem que, né, incentivar. Então, poxa, vou ler o livro dele, eu tô com ele, né? Para eles, aquele mascote é real, é vida, é tudo, né? Então, assim, é um incentivo que geralmente eu faço bem no início do ano letivo ali, já para começar bombando, né? Sim. E até o tempo de passar, né? Para todos os alunos também. Imagino que tem um tempo para ficar em casa, então tem que ter esse planejamento ali, né? Sim, também. Olha, eu não lembro de muitas dinâmicas, até porque eu acho que entra um pouco no que a gente falou antes. Antes, até as professoras tinham menos recursos, menos acesso do que a gente tem hoje, né? Hoje existe muito essa história de troca, de você fazer, e de inovação, e pesquisa, e tudo mais. Mas eu lembro que a única coisa que eu consigo lembrar da época de escola em relação à leitura é a ficha de leitura, que era uma dinâmica que marcava, porque você realmente tinha que ler para você poder responder aquilo ou poder preencher a ficha. Eu, no inglês, incentivando a leitura é a contação de histórias, né? Então, eu me maquio, eu me transformo. Na primavera literária que fizemos agora, as professoras estavam falando sobre fábulas, e é muito legal porque elas sempre incluem o inglês. Então, elas falam, olha, Nath, a gente vai fazer fábulas. Então,
né? É legal, escolhe uma fábula e tal. E aí, tanto é que eu escolhi uma fábula da The Ant and the Grasshopper, da formiga e do gafanhoto. E aí eu fiz uma maquiagem toda verde, levei o meu violão, né? Então eu fiz. Para eles foi maravilhoso, porque a teacher cantou, tocou, contou a história, levou óculos, e foi uma coisa que fez com que eles entendessem uma história inteiramente em inglês. Então, é uma forma de, no meu caso, que o inglês é uma língua que ela é uma trava para muitos alunos ainda, muitos, né? Até porque o acesso ao inglês, por incrível que pareça, em pleno século XXI, ainda não é tudo aquilo. Ainda é muito caro para alguns, ou ainda não é tão importante para outros, né? Ok. Então, na escola ali que nós estamos, nesse caso, na escola que eu trabalho, eles têm esse incentivo à vivência bilíngue. Então, a forma de você contar uma história, não exatamente eles lendo, mas a gente contando, e ao mesmo tempo eles têm a história escrita lá. Então, eu já fiz uma contação assim umas 2 vezes, de contação de história mesmo. Eu já fiz contação do livro que eles tinham, e aí você, nesse sistema online, né, que nós estamos, então, eu digitalizar o livro e nós irmos lendo juntos. E teve essa vez que eu fiz a contação com o violão, com a música, incentivando mais para o teatral, mas mais para que eles pudessem viajar também na literatura. Acho bacana. Dessa essa experiência, né? Não só, de fato, só a leitura em si, né? Mas ver que ela também pode ser contada de outras formas, né? Não precisa ser só o livro em si, mas você consegue dar outras experiências, né? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, assim, que eu tive quando criança, que isso me marcou e, enfim, vou levar pra vida. A minha professora de português, ela fazia com que a gente organizasse grupos dentro da sala de aula. E ao longo do ano, a gente tinha que, todo mês, apresentar um jornal. E era um jornal, assim, tipo, como se você olhasse e assistisse mesmo um jornal nacional, sabe? Que tinha que fazer como é que se fala? As propagandas entre o meio tempo, você tinha que fazer as chamadas, você tinha que redigir todas as notícias e depois ainda você tinha que entregar um jornal impresso, né? Tu tinha que ainda escrever também e apresentar. Então, cara, isso pra mim, assim, a gente fazia de tudo, né, pra tentar fazer o máximo do jornal criativo, diferente. Eu nunca me esqueço de eu tive que criar uma propaganda e eu criei uma propaganda de um shampoo com cheirinho de mamão, porque ele era muito bom. Né? Então eu ainda tenho essa cantiga na minha cabeça até hoje, isso aí eu vou levar pra muitos anos, né? E tu vai cantar pra gente, né? Ah, meu Deus! Ih, vai! Canta! Tu vai falar e não vai cantar. Ai, meu Senhor, por que a gente fala? Então tá, eu vou passar essa vergonha. Amiga, vai! Cheirinho de mamão é muito bom? Bom! Cheirinho de mamão é bom demais? Demais! Eu lavo meus cabelos com cheirinho de mamão, o maior shampoo da região. Ai, cara, vai dizer! Valeu, hein? Marcou mesmo, né? Marcou mesmo. Gente, como marca, né? Como essas coisas marcam. Eu lembro de algumas falas da Emília, dessa peça que eu falei pra vocês. Eu lembro da saia. Eu lembro como era a saia. Eu lembro como tava disposto, assim, arrumado as coisas. Como marca essas experiências pra gente, né? E como isso é importante que a gente leva pra frente. Porque professoras que nem essa sua, essa que eu tive, as professoras que nós tivemos também, a gente teve muita professora que incentivou a gente a muita coisa. Essas professoras, essas pessoas nos moldam para hoje, né? Verdade. Não tem como. E ainda assim, mostra pela vivência que a gente teve, a gente consegue ter a noção da importância que tem isso, né? Do quanto isso transformou
né? A nossa vida, tanto às vezes até no quesito assim de mãe, hoje eu sei o quanto é importante eu incentivar a leitura delas. Não só no sentido, não, porque minha filha vai ler tantos livros no ano. Não, não é isso. É a questão de você saber interpretar, é a questão de você, putz, se você tiver uma situação, qual vai ser a melhor forma de você conversar com a pessoa, né? É para tudo, né? Então, claro que né, tem essa questão lúdica, né? De você fazer brincadeiras, né? Para você, enfim, estimular realmente que as crianças se envolvam ali, né? Como é a cheirinha de mamão aí, ó. Mas, né? Mas são coisas que realmente marcam. Então, assim, é algo que, claro, eu trago comigo, assim, toda essa vivência, essa experiência que eu tive, mas a gente divulga, a gente compartilha, né? E eu acho que isso que faz total, assim, como é que eu vou dizer? Mais resultado mesmo, né? Porque não fica só com a gente, né? A gente passa e, brinquei com essa questão de jornal, aí é capaz de vocês fazerem algumas coisas também aí com a criançada, né? Então, e é mágico, né? É algo mágico para a criança. Eu lembro que dessa vez, essa última contação que eu fiz, eu cantei 2 músicas ali no meio do teatro, né? 2 músicas que é conhecidas deles, não é música inventada. E eu lembro que depois que eu estava em casa já, uma mãe mandou mensagem para mim: teacher, a família inteira teve que vir para te assistir, porque o fulano chamou todo mundo para ver a teacher cantando, porque como assim a teacher toca violão, sabe? Como assim a teacher tá toda verde? Para eles isso é muito legal. E eles entendem que você tá fazendo um além. Porque a criança, ela sabe de longe. Aquele que incentiva, aquele que vale a pena você copiar, e aquele que você vai passar por ele, e é isso. Então, a gente não tem noção, como professoras e como mães, o quanto a gente marca a vida dessas crianças, né? Porque isso forma a pessoa de mais pra frente. As nossas professoras, os nossos pais, eles nos fizeram o que nós somos hoje. E o que nós somos hoje influencia mais um tanto de gente. Então, é tipo um dominó, né? Isso, um efeito dominó. O que tu falou é muito importante, porque eu sempre penso nisso, né? Como eu falei, a minha turma é a porta de entrada deles na escola, né? Digamos, né? Alguns, claro, fazem educação infantil antes. Mas se eles não gostarem de um livro, eles não gostarem de ler ali, se eles não terem o encantamento ali, então, assim, claro, né, tem muitos anos pela frente, mas é comigo que eles têm que entender por que eles precisam aprender a ler, né? Por que a gente aprende a ler? Por que eles pararam de brincar? Isso, né? Por que eu tenho que ler a placa da rua, né? Por que eu tenho que saber ler o preço daquela fruta do mercado, né? Por que eu preciso saber? Por que eu preciso aprender, né? Então, assim, esse encantamento conta muito para eles entenderem o porquê, né? Que a leitura não é vou ler só a bula do remédio, né? Que a gente pode ser o que quiser aí, né? Exatamente. Então, esse encantamento precisa acontecer, né? É dar significado, né? Isso. É você... eu lembro que o TCC que eu fiz, o tema era esse, porque eu ficava tipo... Pô, é impossível você chegar dentro de sala de aula, ainda mais, sei lá, a Gica começando a ensinar para as crianças, ou eu ensinando inglês para, tipo, o aluno que tá no EJA, sabe, que só quer terminar, só quer ir embora. Por que eu tenho que aprender esse negócio? Mas, professora, eu tô no Brasil, eu não tenho vontade de ir para fora, por que eu tenho que aprender? Quando a gente dá o significado para criança, para adolescente, tudo muda. Quando a Gica consegue passar para as crianças que aprender a ler a placa de rua faz com que elas não sejam atropeladas, sei lá, né, dá um significado melhor, mas para que elas entendam como se portar ali e tal, ou saber o preço da fruta para que ela entenda tudo aquilo depois, isso dá um significado para a criança. Não é você falar assim, você tem que aprender a ler para que você faça o vestibular. O que uma criança de 1º, 3º ano quer saber de vestibular? Não tem né? como, né? Para você conseguir um emprego melhor. Na primeira aula
todo ano que eu começo com os alunos, na primeira aula eu pergunto, por que você quer aprender, por que você acha importante aprender inglês? Para eu ter um bom emprego. Para eu, sabe? E eu falo, tá, mas o que vocês querem saber com emprego com 9 anos? Ainda brinco com eles, falei, quem é que tá explorando vocês que vocês estão trabalhando com 9 anos? Porque, pera lá, então a gente precisa dar um significado real para eles, para que eles realmente tenham isso com eles, né? Para que não seja algo do tipo, tá bom, e amanhã já esqueceu ou não dá valor, enfim. Sim, é bem isso daí. Bom, vamos para a próxima. Sabemos da importância sobre a leitura para crianças, né? Então, por que vocês, né, no sentido mesmo de experiência, de vivência, acham que é tão difícil criar esse hábito? Porque não é prático, né? Dá trabalho, né? Dá trabalho. É muito mais legal, Eu me vi hoje nisso, né? Não me orgulho, mas tá bom. Eu me vi hoje nisso. Eu tinha, por exemplo, o livro para eu terminar de ler, que eu tô lendo. Eu tinha os planejamentos para fazer, eu tinha uma tabela de notas para fazer e eu tinha o TikTok para olhar. E qual que me chamou a atenção hoje? Obviamente o livro, é claro. E aí engraçado que o livro que eu tô lendo fala sobre isso. A gente vai pelo mais prático. Eu vou ver o filme ao invés de eu ler o livro. Eu vou ver rede social ao invés de eu fazer um exercício físico, ou ao invés de eu... Porque o corpo e a mente, eles tendem a querer o repouso, né? Então, a mente, ela não quer... A gente quer o conforto. O ser humano, ele é meio que moldado para querer o conforto. E a leitura, ela te tira do conforto. Ela te exige tempo, concentração, atenção, que hoje em dia o ser humano já nasce com déficit de atenção, né? No mundo que a gente está embutido já nele. A ansiedade e o déficit de atenção, de querer olhar 1000 coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não querer focar no que é o mais importante. Então, não é prático, né? Bom, eu acho que a Ana já respondeu tudo aí, né? Desculpa, gente, eu vou mutar meu microfone. Eu falo demais. Mas eu sempre bato numa tecla, até me acho bem chata. Mas eu sempre bato na tecla que hoje nós, mulheres, nós saímos para trabalhar também, né? Antes as mulheres se dedicavam ao lar, ao marido e aos filhos, né? Hoje nós não, hoje nós conquistamos o mundo, né? Nós queremos nossos direitos iguais. Então, quando a mulher chega em casa, né? Então, vai fazer a janta, vai cuidar da roupa, vai cuidar da casa. Porque ela não deixou de fazer isso, né? Ela não deixou de fazer isso. Então, ela só ganhou o trabalho. Eu acredito que esse hábito de você, quando você para ler, eu vou falar por mim, tem muitos dias que eu consigo ler só uma página. Porque eu tô tão cansada depois de um dia longo de trabalho que eu não consigo. O meu olho não aguenta mais, né? Então, eu acredito que um pouco de criar esse hábito também é disso, desse cansaço emocional. Sim. Tem exceções? Tem exceções de pais, né? Porque tem exceções de maridos também. Mas eu acredito que muito disso é da mulher ir, né, procurar os direitos dela também, e que eu acho ótimo, mas que realmente é uma vida mais corrida, né? Sim, faz com que a gente... Você que tem 2 filhas, pra ti, que também trabalha fora, como que é? É puxado, tanto que assim... Não falei besteira, né? Não, com certeza não, porque assim, tanto que o desafio em relação quando chegou a ideia, né, vamos fazer um projeto e tal, né, pra mostrar que 2020 ainda não terminou, que a gente consegue fazer muita coisa, eu pensei, cara, na hora me veio a questão da leitura das meninas, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, eu leio pra relaxar mesmo. Então, tipo, eu tô muito cansada, então eu vou fazer meu chá, sabe? Eu tenho o meu momento de deixar uma luz amarelinha, de descansar e de ler um pouquinho antes de dormir. Isso me tranquiliza. Agora, é diferente de você pegar 2 meninas, fazerem com que elas saem do jogo. 2 meninas não, 2 gamers. Gamers, né?
Uma já tá bem ali na fase, já quase ali chegando pra adolescência, então já tem um gênio um pouquinho mais elevado. Né? De você dizer, olha, agora acabou o jogo, me dá o celular e vamos ler. Então, assim, é um pouco... Tem essa questão de preparação, sabe? Uma coisa é você ter o hábito para você. Outra coisa é você fazer e estimular as crianças mesmo ler, né? As meninas, no caso, né? Então, tipo, realmente requer um esforço maior, né? Claro que, assim, a gente entende, né? A gente discutiu, falou tantas coisas aqui do quão é importante ter essa questão de leitura, né? Mas para pais incentivarem requer esforço. Não é fácil. Não é uma coisa que, tipo, eu vou te dar um livro, vou dar um livro pra... ela gosta de, sei lá, de dragões. Vou comprar um livro de dragão e ela, por si só, vai ler. Ela não vai ler. A criança não vai ler sozinha. Né? Tem que ter esse estímulo, tem que ter... Joga na Mega Sena, que é única. Assim, só se fosse... Nossa! Joga na Mega, que é única. É verdade, Então, assim, requer... E, claro, acaba sendo realmente realmente um esforço, né? Se você quer que isso aconteça, tu tem que realmente se exigir, se planejar, se organizar para que as coisas fluem. Porque, por isso, o projeto mesmo, né? Para fazer com que as coisas funcionem e as meninas olhem que, olha, não é só o livro físico que você pode ler. Você pode ver num Kindle, né? Você pode ver num celular. A gente pode ler micro histórias. Eu não preciso ler uma história que vai levar, sei lá, dias pra gente terminar. Não, a gente pode ir aos pouquinhos, né? A gente pode brincar com piada, com curiosidade. A gente tá lendo agora sobre histórias de terror por conta do mês de Halloween, que elas amam, né? Então tem isso, sabe? Eu acho que a gente tem que abusar demais, assim, da criatividade. Mas, claro, requer esforço. Não é nada... Não é nada que cai do céu. O início é mais difícil, né? Eu falo por mim também, porque eu tive uma época que eu tava muito CDF, assim, quando eu me especializei em alfabetização, que eu queria descobrir como a criança aprende, como que funciona o cérebro de uma criança, que ela começa a aprender a ler, a escrever, e eu via que para escrever era mais fácil do que para leitura, eu quis estudar. E eu fiz, assim, um ano, uma maratona, assim, que eu esqueci do mundo. Eu estudei, fiz curso atrás de curso, comprei vários livros. Quando eu parei, agora, para você retomar, quando eu parei com tudo. Eu me apaixonei por uma série que tem muitos episódios, muitas temporadas. Muitas temporadas, e eu acabei assim ficando naquilo ali. E para você voltar à sua rotina de estudos, você tem que ter muita força de vontade, porque a TV te prende, né? Sim. E a gente tem a consciência disso. Tu imagina uma criança que não tem, né, essa consciência que nós adultos temos, né? Bem isso, falou tudo. Realmente, falou tudo. A Dana já tinha falado tudo. Você ainda completou tudo ainda. Ela falou que eu tinha falado tudo e foi lá e falou mais tudo. Né? Mas é isso aí. É isso mesmo. Bom, vamos lá para outro questionamento que eu deixei aqui. Vocês acham que a escola deve ter um peso maior para estímulo de literatura da criança, de leitura, né, em relação a esse hábito? O que vocês acham em relação ao peso da escola em relação a isso? Eu acho que o peso maior não, mas ela tem que ser, digamos, uma prioridade. Eu acho. Uma prioridade da escola, digamos, né? Como a Nana falou ali no começo, né? A leitura, ela não é só importante para a disciplina de língua portuguesa. Se você não souber interpretar, você vai mal em qualquer matéria, né? Então, assim, o peso maior não precisa ser dela, mas ela tem que ter um olhar para isso. Acho que deu para entender, né? Tanto que no ano passado eu atendi uma aluna em modo particular, né, em aula particular, que ela tinha dificuldade em todas as matérias. Todas as matérias, ela ia mal em todas. Quando eu sentei para estudar com a criança, que eu vi que ela lia, mas ela não conseguia compreender o que ela estava lendo. Então, por que ela ia mal em geografia, em história, em ciências? Ela não entendia o que ela estava lendo.
Então, o princípio todo dela era a falta, o déficit ali da leitura, né? Então, eu falei, não, vamos alfabetizar ela de vez, né? Vamos focar para depois eu fazer o reforço das matérias para ela recuperar a nota. E no fim ela acabou passando direto no final do ano, sabe? Então, assim, não pegou nem recuperação, porque realmente a gente vai na raiz do problema, né? Então, assim, não conseguia ler, não conseguia interpretar e ia mal em tudo, né? Então. Eu concordo com a Gica. Eu acho que, assim, o peso maior não deveria ser, por mais que seja, tá? O peso maior é da escola. Não deveria? Não deveria, mas a gente também não dá para julgar, tipo, a mãe da periferia que tem 5 filhos e tem que trabalhar o dia inteiro para ela arranjar uma rotina de leitura e estudo e tal. Ou às vezes a própria cultura da pessoa, a própria mentalidade da pessoa, enfim. Não deveria, mas é. Então, eu acho que não deveria ser maior, mas tem que ser... o papel da escola no incentivo da leitura é extremamente importante, porque santo de casa não faz milagre. Então, muitas vezes a tua mãe fala 10 vezes para você ler e você não gosta. A tua professora preferida passa com um livro na mão, você vai querer ir atrás do livro para saber o que é. Então, eu acho que a escola ela tem um poder excepcional, assim, de leitura. Quando chegaram os livros em inglês na biblioteca da escola que eu trabalho, eu comecei a passear com eles no meio do meu material pelas salas. Eu poderia nem estar lendo aquele livro, é claro que aí eu aproveitava para ler, né? Mas era muito curioso para eles. Como assim você tá lendo um livro em inglês, teacher? Eu, gente, mas esse livro eu peguei aqui na biblioteca. Sério? Então, a mãe do menino podia ter falado 10 mil vezes, vá para a biblioteca, criança. Mas não ia. Então, o papel maior é da escola. Por mais que numa vida utópica não deveria ser um papel da família de incentivo e tal, mas o papel maior do incentivo à leitura é da escola, justamente pelo motivo que a Gica falou. Sem o incentivo à leitura e a interpretação, e aí né, você adquirir repertório lexical e interpretação de texto, você não passa, não vai para frente em nenhuma outra matéria. Tanto que para mim foi essencial. Se não fosse a minha professora estimular, realmente, assim, eu acho que eu teria a minha experiência, né, a questão de gostar, eu acho que demoraria muito, né, para chegar nesse nível, ou eu não sei, né, a gente não consegue tentar simular algo que não aconteceu, né. Mas para mim foi extremamente importante. Então, claro que assim, eu também tenho esse lado, né? Eu sei que assim, muitos pais também às vezes acabam cobrando, jogando isso para a escola, para professores, né? Eu falo disso porque eu, enfim, né, em relação às meninas na escola, eu sei que tem pais que acabam cobrando assim, mas a gente também tem que pensar um pouquinho em casa, né? Mas será que eu não posso fazer nada para estimular? Será que eu não posso tentar entrar em contato com a escola e, sei lá, tentar criar algum projeto solidário que envolva as mães, que envolva os pais, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse bom senso também. A gente não pode jogar, né, a responsabilidade tudo para um lugar só. A gente tem que saber que para todo mundo atingir um resultado legal, tem que envolver todo mundo, né? Enquanto mais pessoas ali próximas, seja a escola, seja os pais, né? Até familiares também. Quanto mais pessoas apoiarem o crescimento dessa criança, o resultado vai ser, né? Eu acho que o grande problema é que o pessoal acha que é cada um no seu quadrado, né? Em casa é em casa, escola é escola, e a pessoa esquece que é a comunidade, né? Então, se os pais se envolvessem mais, aí eu digo agora como professora, se os pais se envolvessem mais com os projetos que a escola faz, que as alfabetizadoras fazem, que nós do Bilingue fazemos, enfim, se eles se interessassem mais, né? Como eu vejo vários pais acompanhando as minhas aulas agora, com as aulas remotas, a gente conseguiu algo que nem a Gica comentou, que a gente não tinha conseguido antes. Que era essa, por um lado é uma exposição, né? Porque a gente se pega de surpresa. Eu ainda vou para a sala de aula real. As professoras, a maior parte está em casa. Então, tipo, é a exposição da casa. Mas, por outro lado, você cria um vínculo com a família que é surreal.
Eu tenho mãe que eu tô lá conversando, dando bronca, e elas estão assim, isso mesmo, teacher, vai lá e... Sabe? E isso não tinha antes, porque elas não tinham como era antes. Sim. E a gente também não tinha como elas eram em casa. Aí tem coisa que você fala assim, ah, tá, entendi por que eu falo nessa. E, né? E então, se eles se envolvessem mais a nível de comunidade mesmo, né? Eu acho que seria tudo um pouco mais simples. É verdade. Acho que quem sairia ganhando em cima disso tudo é a própria criança e a família também, né? Que mãe, que pai não gostaria, não quer que os seus filhos tenham, né, sucesso na vida. Nossa, é o sonho de todo mundo. Que professora não teria satisfação de ter a tua sala, né, com notas lá em cima, e nem questão de nota, mas o desempenho de estar lendo e interpretar, de saber o que está fazendo, né? Eu acho que isso, assim, não, é um ganho coletivo. Então o esforço deveria ser coletivo, né? Já começa por aí. Começa por aí. Né? E o que a Nana falou ali, que eles são diferentes com os pais. É bem engraçado que eu tenho uma aluna que também dou aula particular. Com os pais ela não lê nada. E eu cheguei a gravar ela lendo comigo. Porque a mãe não acreditava. Ela falou assim, não, mas como, prof? Porque eu falei, né, logo ela não vai mais precisar de mim, porque ela já tá lendo tudo. Ela, como assim? Não, comigo ela não lê nada. Eu falei, peraí. Daí eu gravei a aula sem a criança saber. Gravei ela lendo tudo, assim, algumas coisas com dificuldade, claro, porque é o início, né? Sim. Mas ela lendo. Daí a mãe me olha assim, não, mas como, né? Mas eles com os pais é toda uma rotina diferente, né? A gente pode falar por a gente mesmo, né? A gente fazia alguma coisa assim, a gente reportava algo assim pros pais. Não, né? Não, eu imagino. Então, a gente não pode esperar que os filhos da gente tomem esse tipo de iniciativa, né? Que, enfim, vai deles. E pra gente fechar, então, com chave de ouro, a gente vai pra última pergunta. Vocês possuem alguma dicas, né? Acho que a gente já falou muitas aqui, mas enfim, acho que é sempre bacana reforçar, né? Dicas para pais, né? Para familiares que desejam incentivar a leitura dos seus filhos. São coisas que eu sempre digo para, né, profissionalmente, para quem me pergunta, né? A primeira coisa é a leitura modelo. Né? Não adianta você querer que seu filho leia se você tá no celular. Né? Até tem um meme no Face que são duas mães, cada uma com seu filho. Uma mãe com livro, o filho com livro, a outra com celular, filha com celular. E a mãe do celular pergunta como que você faz, o que você faz para o seu filho ler tanto? Né? Então, assim, olhe para você. O que você está sendo de exemplo para essa criança, né? A criança, ela cresce através do exemplo, né? Então, não adianta você cobrar uma coisa dela se você também não estimula. Ela está ali para aprender, né? Então, você tem que ensinar ela a ter esse hábito. Outra coisa é procurar o que ela gosta. Igual a Jaque falou, né? As meninas gostam do Halloween. Então, você vai atrás de temas que elas gostam, que as crianças gostam, né? Eu vou dar sei lá, qualquer livro. Não, né? O que ela gosta? Gosta de mais, né? Gosta de gibi. Geralmente leituras menores, né, com poucas falas, dependendo da idade, né. Tem um livrinho que eu gosto muito, que ele se abre todo assim, que ele é de charadinhas, então é legal para eles, então no início ali, primeiro, segundo ano, são charadinhas divertidas, né. Então procure uma coisa que a criança goste. São dicas cruciais. Acho que a Gica falou tudo, porque era o que eu ia comentar. O maior incentivo é o exemplo. Eu sei porque aqui em casa, por exemplo, o primeiro contato que o Noah teve com o livro foi o meu livro. Eu estava lendo Alice, eu acho. Ou seja, não só que é a versão adulta, né? Então é um livro que ele não tinha vários desenhos e tal, era um livro. E eu lendo, e ele pegou e começou a folhear, ele foi no começo do ano, então ele tinha o quê? 1 ano e meio. Então ele começou a folhear aquilo ali e mexer, né? E aí hoje, por exemplo, a gente
é claro que aí também é um pouco de incentivo também. Às vezes eu chego e eu não ligo a TV direto para ele, né? Quando a gente chega. Eu chego, eu deixo a TV desligada para ele ter o interesse de ir atrás dos brinquedos dele, e aí eu, sem querer nada, assim, eu vou ler perto dele. Então, ele tem esse incentivo, assim, né? Esse exemplo. E a história do procurar o que você gosta também, porque a leitura, ela precisa ser algo prazeroso. Ela precisa ter significado para você. Então, ou você lê porque você entende a importância daquilo e você quer aprender aquilo, você quer passar por aquilo, ou você entende, que aí é no caso da maioria das crianças, que você gosta daquilo e que você quer ir atrás porque você gosta. Né? A Bruxonilda, ou hoje em dia, né, o Harry Potter, ou no meu caso, eu sempre fui apaixonadíssima por Monteiro Lobato. Né? Nossa, eu era apaixonada por ele. E então eu tenho, inclusive, vontade de ter essa coleção para que o meu filho tenha esse acesso. Então, você procurar o que você gosta faz com que tudo seja um pouco mais fácil. Tudo que vem com significado para você faz com que você grave melhor. Até ciência, né? O teu cérebro grava melhor as informações que você traz significado para aquilo, porque durante a noite ele joga fora o que não tem importância e retém o que é importante. E o que é importante para você, né? E querendo ou não, quando você cria uma consciência da importância da leitura, muitas coisas acabam se tornando importantes para você, né? O conhecimento em si, a leitura em si. Então você vai moldando o teu cérebro para que ele tenha isso como prioridade na vida. Eu até, assim, no processo, né, que a gente estava aqui em relação ao projeto mesmo, a ideia foi o insight de ler histórias de terror, enfim, por ser um mês de Halloween, elas, né, gostam muito disso, eu disse, cara, vou pegar isso daí como algo criativo e tentar estimular a chegar perto. Foi 100% só leitura de terror? Não, porque não dá, né? Eu acho que, assim, a gente também tem que ter, né, a gente como pais, né, para querer estimular esse interesse, a gente também tem que perceber até onde está o nível de satisfação delas, né, das crianças. Então, assim, eu tava percebendo que, putz, às vezes, se eu tô contando uma história muito longa, aí eu tinha que ler ela, né, separado ali há 3, 4 dias. Aí eu já vi que tá começando a cansar. Vou tentar botar outras estratégias no meio e contar algumas histórias de terror ali para não sair do contexto, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade também, né? De a gente perceber, putz, hoje eu li 30 minutos com elas, foi suficiente? Elas não estão cansadas, sabe? Eu vou ler uma história curtinha, então, mini contos, né? Eu vou pegar um livro de curiosidade. Por que a lua é tão distante? Sei lá, né? Eu acho que a gente tem que, né, criar esse tipo de situações para que elas se sintam atraídas, né? Então, a gente tem que ter essa percepção. Outra coisa que eu acho bem importante também é a gente ter noção da idade. Se os pais têm dificuldade de saber o que vai ler, cara, pergunta pra professora, pergunta pra outras mães, mas... Gente, pergunta pro Google. Hoje em dia, pergunta pro Google. Hoje em dia a gente tem um acesso... Isso. Hoje em dia a gente tem um acesso a informação muito rápido. Eu procuro lá, criança de 2 anos, tal coisa. Aparece muita coisa do que eu quero fazer. Tudo, né? Eu pesquiso, Gica, eu pesquiso tudo. Criança de 2 anos, o que pode fazer? Criança de 2 anos, o que normal, isso, pular da cadeira. É normal, isso. É normal pular da janela 3 vezes já? Não é? Eu acho que é isso, a gente tem que ter um pouquinho dessa sensibilidade, né? E, cara, tá com dificuldade, pergunta. Esses dias eu tinha feito um questionamento, assim, no Instagram, né? Onde eu tô divulgando em relação ao projeto. E aí eu perguntei, vocês, o que vocês fazem, né? O que vocês já fizeram de diferente para tentar cativar a leitura deles, né? Aí eu recebi feedback de 2, 3 mães dizendo, eu não me acho muito criativa. Cara, meu Deus, você pode pegar, desenhar no papel,
cortar no teu dedo e brincar como se fosse um fantoche pro seu filho. Você pode, por exemplo, esses dias eu tava lendo uma história pras meninas que falava sobre o personagem gostava de Nirvana. Aí elas, Nirvana? Tipo, que é isso? Aí depois a gente foi lá, mostrou músicas da banda, né? Então a gente tem que fugir um pouquinho, né? Ter essa questão lúdica. E, cara, são coisas tão simples, né? Não é que a gente tem muito esse conceito de criatividade é mais para pessoas, sei lá, de design, que cria produtos, que cria isso. Não! Criatividade é uma coisa, né, do ser humano mesmo, né? A gente inova tantas coisas que a gente pensa, hoje eu fiz um arroz só diário, eu sempre faço com sal e óleo. Amanhã eu vou colocar um tempero diferente. Pronto, isso aí você já foi criativo, você já pensou num sabor diferente do teu arroz. Então, cara, às vezes só simples, você, né? Ao invés de você ler no quarto, você ir ler na sala, isso já é diferente o suficiente para criança, né? Põe um lençol em 2 cadeiras e monta a barraca. E é isso, acabou. Nossa, cabana, meu Deus, tem coisa melhor. Cabana, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que se aventurar. E, cara, errar, todo mundo vai errar. Normal. Vai ter dias que a criança vai olhar assim, eu não quero mais e tal. E aí a questão é não desistir. Se é algo que você sabe que é importante, que vai desenvolver a criança numa pessoa, né, que tenha essa questão de confiança, né, que consiga ter um repertório, né, de não fazer sempre a frase, o sol é lindo, né, já tem essa capacidade de pensar em uma frase um pouco mais elaborada, a gente tem que fazer com que ela pratique e mostrar para ela que, olha, a mamãe também já errou muito, a prof também já errou muito, e faz parte do processo, né. Então, acho e no final entra no que a gente falou antes, né? É não optar pelo mais prático. Sim. Quanto mais importante é a situação, mais trabalho ela vai dar. Quanto mais o mais importante para você cuidar do seu corpo, por exemplo, é boa alimentação e exercício físico. Ou seja, tudo que dá hipertrabalho para a mente, para o próprio corpo, para a própria rotina. Então, o que mais dá trabalho para a formação da criança é exatamente o que mais é importante para a formação da criança. Então, você ser a mãe chata, né, aquela que sabe o limite, sabe respeitar, mas a mãe chata que não deixa o filho assistir TV sempre e não ler nunca, você ser esse tipo de mãe vai fazer com que essa criança cresça saudável, né? E lembrar que ela não tem essa noção, então ela não vai aprender isso sozinha. Muito importante. É isso aí. Nana, Gica, eu agradeço de coração vocês terem topado e participado, ter compartilhado toda essa vivência que vocês têm. Eu espero ter ajudado aqui outros pais, outras mães, né, que estão acompanhando esse vídeo, que estão vendo aí. A gente não fez ao vivo, né? Foi a primeira experiência. Mas eu acho que o legal é ter essa oportunidade de poder compartilhar essas informações. Eu vou seguir ainda publicando sobre o projeto lá no próprio Instagram. A gente também faz divulgação lá pela Belas Letras. Tem podcast que vocês podem acompanhar no Spotify, né? Eles também estão divulgando lá no próprio Instagram mesmo, né? Sigam a hashtag Ainda Dá Tempo 2020, né? Porque dá tempo sim de a gente fazer muitas coisas. E eu, nossa, agradeço de coração, assim, tô super mega feliz. Obrigada mesmo. Eu acredito que foi incrível, né? Eu amo falar sobre isso, né? Acho que dá pra perceber. Eu sempre falo assim, que tudo que tu faz, se tu consegue plantar pelo menos uma semente brotar, já é uma semente que brotou, né? Então, assim, se tocar no coração de uma pessoa, tu já fez bastante. Então, eu agradeço já que o convite, amei, ainda mais com pessoas tão especiais, né, na minha vida. E boa noite para todo mundo. Ai, gente do céu. É muito legal a gente conversar sobre isso. É realmente um assunto que eu também gosto muito de falar, porque tudo se resume em vida com propósito. É você não viver por viver, né? É você não ter filho por ter, é você não casar por casar, é você não trabalhar por trabalhar, e ainda assim a gente tem que arranjar tempo para tudo isso, né? E a nossa vida acaba virando um automático, mas a vida é com propósito,
é uma só, é aqui e é agora, né? Não vai ter, tipo, o que fazer. E aí, vou encerrar com uma frase que, nossa, que é muito boa do livro que eu tô lendo. Eu tô lendo o livro Milagre da Manhã. E ele fala que vai ser bem difícil que o teu nível de sucesso ultrapasse o seu nível de esforço. Então, você vai ter o sucesso que você tem de acordo com o que você se esforça. E o esforço que você tem hoje te transforma na pessoa que você é amanhã. Essa frase, eu anotei essa frase, eu deixei essa frase vida, né? fixada, porque realmente, ele comenta, né? Você quer um sucesso 10, mas você tem um esforço 7. Então, desculpa, mas o seu sucesso vai ser 7. Né? Então, em relação a nós educadoras e nós mães, o nosso esforço ele tem que ser 11, porque não é nem a nossa vida, é a vida das pessoas que a gente mais ama, né? E são os nossos filhos. E é clichê, mas são eles que vão moldar a sociedade mais pra frente. Então, é isso. Agradeço. Amo muito vocês, né? Eu sinto muito orgulho de ver vocês sendo o que vocês são. Hoje a gente se conheceu com 17 anos de idade, eu e a Gica até um pouco menos. E eu vejo vocês assim, nossa, é incrível. É bem legal. Eu convivo um pouco mais com a Jaque, até eu acho maravilhoso, né, o jeito que ela tá cuidando das meninas. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Se inscrevam no canal, não? Desculpa, a rede social errada. É só hashtag só. Hashtag ainda dá tempo. Ainda dá tempo 2020. Beijo. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau, gente.